Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 184, a Gênese capítulo 6, o tema a matéria, a questão ainda é a questão de número 6. Então, vejamos aqui, dando sequência, no que Galileu ele está nos dizendo. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais. Isso para nós ver assim quanta coisa existe, inclusive aqui no nosso meio, no mundo em que nós nos encontramos, que devido à nossa não evolução, nós não podemos ficar sabendo, porque nós não temos condições. Seria o mesmo que, com todo respeito, um gênio lá de Júpiter se materializar aqui na Terra e materializar ele aqui, um aparelho que será utilizado ou pela astronomia ou pela medicina, hoje, 2023, que só aparecerá aqui na Terra, pela lei natural da evolução, daqui 50.000 anos, né? Daqui 50.000 anos. Então, não vai adiantar nada ele materializar esse aparelho aqui em 2023, se pela lei natural da evolução, só daqui 50.000 anos é que vai existir profissionais capacitados para trabalhar com aquele aparelho aqui na Terra, na medicina. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Então, por que as pessoas têm que se profissionalizar? Por que as pessoas têm que estudar primeiro? Para aprender como funciona, principalmente, o sistema. Porque se ele não aprende como funciona o sistema, ele chega naquele local de trabalho, ele fica de mãos atadas. Como, por exemplo, pense você. Eu gosto de fazer essas comparações só para ficar fácil, porque aqui eu tenho condições de explicar de uma forma científica, mas para quê? É isso que eu acho que é uma bobeira aqui na Terra. Você falar em inglês para quem, com todo respeito, não sabe, pronunciar nem o português direito. Então pense você, antes de você ter aprendido a dirigir. Pense você quando você sentou ali atrás da direção pela primeira vez. O medo que você tinha, o coração disparado.
né? Aquela ansiedade, aquele medo. Pense quando você estava estudando aquele livrinho para tirar a CNH. Pense no dia da prova. Não é te torturando, não. É para você analisar o que nós estamos querendo dizer com relação a Galileu. Então tem questões que mesmo ele, na condição de cientista, amante da ciência, ele pode apenas emitir opiniões pessoais. Que não adianta. Né? Pois bem, você tirou tua CNH. Hoje, antes de tirar a CNH, você estudou aquele livrinho e você respeitava todo o sistema do livro. Eu, como sou imprudente, eu confesso em dizer para você que eu não respeito aquele livrinho. Hoje, 2023, 99% eu não respeito aquele livro. Mas 99% da humanidade só respeita aquele livro naquele momento ali que está estudando ali para tirar a CNH. Depois ele não respeita o sistema, não. Muitos não respeitam a faixa de pedestre, não respeita a velocidade. Tem uns, sabe, que a sinalização tá lá 80, 90, 100. Pezão tá lá no 180. Mensagem foi passada. 180. E se você fala, ainda acha ruim ainda. A gente tem que entender que carro é pra gente, né, dirigir. Carro não é avião. Carro é para andar no asfalto. Avião é no ar. Avião é supersônico. Mas pé, você entendeu? Pé. É a mensagem, né? Então, não respeita. Não respeita o sistema. Nós não respeitamos o sistema. Tem gente... Eu, por exemplo, já fui a São Paulo menos de 3 horas. Olha que absurdo. Tem gente que... nossa senhora. Então é assim, sabe? Então, olha só para você ver, resumindo aqui. Emitir senão opiniões pessoais. Mais ou menos hipotéticas. Opiniões pessoais mais ou menos hipotéticas. Sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. Isso é Galileu dizendo. Então, ele continua assim. A com que nos ocupamos, quer dizer, com essa matéria que ele está se ocupando, né? Porém, não pertence a esse número dessas questões que ele apenas, se for preciso, ele emite apenas opiniões pessoais. A com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número. Aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, porque existe aquelas pessoas, né? Direi, abarcai, abrace essa teoria ousada. Se for possível, abrace, aceite, se for possível, com olhar investigador.
a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis. Então, olha só. Se for possível, abarca, aceite, com olhar investigador. Agora, se não for com olhar investigador, a pessoa não deve perder tempo. Com olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza, porque existe um número inimaginável, principalmente tratando-se da multiplicidade das operações da natureza. E reconhecereis que, se não admitir a unidade da matéria, se não admitir a unidade da matéria, olha só, porque muitos não admitem a unidade da matéria, por isso que ele está dizendo isso. Impossível será explicar. Já não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção de um inseto. Você observa que os princípios são os mesmos. Por isso que ele disse: a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis. Então, se não for para você abraçar todas essas questões com um olhar, com um espírito investigador, né? Investigativo, compenetrando realmente, né, a multiplicidade das operações da natureza, e reconhecereis que, se não admitir a unidade da matéria, porque, como já disse, muitos não admitem a unidade da matéria, impossível será explicar. Já não direi somente os sóis e as esferas, mas sem ir tão longe. Então, para que ir? Para que falar de sol, de sóis? Para que falar de planetas? Para que falar de galáxias? De Via Láctea? Para que falar de nebulosas? De aglomerados? Para quê? Se o indivíduo ele não admite a unidade da matéria, impossível será explicar. Já não direi somente os sóis e as esferas, mas sem ir tão longe. Para que ir tão longe, né? Se a pessoa não admite a unidade da matéria, então, sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra, não é? Então, em vez de falar de sóis, vamos simplificar, vamos falar aqui de uma germinação de uma semente na terra, né? Ou a produção do inseto. Olha só para você ver, a produção de um inseto. Agora, nós temos que entender que a germinação de uma semente na terra, ela possui
todos os elementos existenciais ou existentes numa nebulosa, num aglomerado, numa galáxia, numa Via Láctea. Só que desde que a pessoa não aceita, não entende, não admite, né, a unidade da matéria, não há necessidade de ficar falando em galáxia para aquela pessoa, não. Nem de outras dimensões, não. Vamos falar de uma germinação de uma semente na Terra, ou a produção de um inseto. A produção. Agora, essa produção de um inseto, o seu princípio, a sua evolução, os elementos que constituem todo o teu organismo, tanto físico quanto espiritual, é a mesma coisa. Só que a gente não precisa ir falar a respeito de nebulosas. Vamos falar de uma semente aqui jogada no chão mesmo, no solo, né? Então, olha só para você ver aqui, ele dá sequência. Na questão de número 7. Se observar tão grande diversidade, se observa tão grande diversidade na matéria, então olha só para você ver. Se observa tão grande diversidade na matéria é o que ele tratou na questão de número 6, está dando sequência. É porque, sendo em número ilimitado, as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produziram. Olha só para você ver a grandiosidade disso aqui. Se observa tão grande diversidade na matéria, é sequência do assunto anterior. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. É natural, né? Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produziram. As condições em que estas se produziram. Porque existe uma diversidade nessa produção e também nessa diversidade existe um número inimaginável. Nessa diversidade e também nessa produção, devido à evolução, o estágio evolutivo em que cada indivíduo, em que cada dimensão no universo, nos universos, se encontra. Nós mesmos nos encontramos numa dimensão, os espíritos, eles se encontram noutras dimensões. Então é a diversidade, né, das produções, né, das formações e as condições em que essas se produziram. Também as várias combinações,
da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Não podia deixar de ser ilimitadas. Imagine só, por toda a eternidade, o indivíduo vai limitar a produção, a diversidade da matéria? É óbvio que isso acontece devido à falta de conhecimento. Mas aquele que tem conhecimento, é óbvio que a visão dele é totalmente diferente. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou matéria cósmica dos uranógrafos. Olha só para você ver. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, a primária. Quando fala assim primitivo, a pessoa pensa no negativo, negativismo. Não tem nada a ver com negativo aqui. Primitiva, a primária, a geradora de todos os outros elementos, a geradora de todas as outras matérias. Olha só para você ver. Senão uma única substância primitiva, o cosmo, né? O cosmo é essa única substância primitiva, o cosmo, ou matéria cósmica, né? Ou matéria cósmica. Porque nós temos que entender uma coisa, o cosmo, ou matéria cósmica, né? Dos uranógrafos é uma coisa. Agora, o fluido cósmico universal é outra coisa. São outros elementos totalmente diversificados. Mas a gente entende que é difícil implantar isso na mente das pessoas. Tem pessoas que podem dizer assim, mas eu não entendi nada, mas é o direito da pessoa. É o direito da pessoa. Até porque, como já dissemos, a criança, ela começa o seu processo evolutivo aqui no corpo físico, do berço, depois ela começa a gatinhar, depois ela começa, né, andar devagarinho, e daí vai crescendo, os pais levando para a escola, daí a pouco os pais não precisam levar mais para a escola, elas já vão sozinhas, e assim gradativamente, né? Mas é o mesmo processo evolutivo da matéria, na matéria primitiva, né, que é o cosmo, a matéria cósmica dos uranógrafos e por aí em diante. E para você ver, olha, o próximo tema, as leis e as forças. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, para o próximo dia.